Motoqueiro na parada. No ano de 1966, Erasmo Carlos, um dos ídolos do rock brasileiro, à época, um novo movimento musical que se delineava conquistando a juventude e assustando os pais, lançou a música O Homem da Motocicleta, em seu álbum Você Me Acende. A canção traduzia uma ideia que já estava há alguns anos em curso em outros países, em especial nos Estados Unidos, a motocicleta como expressão de rebeldia dos jovens que buscavam liberdade, risco, aventura. Essa percepção da moto entre a desconfiança dos mais velhos e o sonho de consumo dos mais jovens permaneceu vigente por muito tempo. Alguns anos depois da canção de Erasmo, outra banda do rock nacional também inseriu a máquina de duas rodas em uma canção que traduzia bem a maneira como as motocicletas eram vistas. Vital andava a pé. E achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai. Motocicleta é perigoso, Vital. É duro te negar, filho. Mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto, e passou a se sentir total. Se sentir total. Vital e sua moto, mais que união feliz. Corria e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas. Era tudo o que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total. Com seu sonho de metal. Vital e sua moto, Paralamas do Sucesso, 1983. Da mobilete ao aumento das cilindradas. A presença das motocicletas no cotidiano das cidades brasileiras se acentuou muito na década de 1980, o que tornaria o país um dos maiores mercados mundiais do veículo. Por trás disso se encontrava a instalação de fábricas de empresas japonesas, a Yamaha, em 1974, em Guarulhos, e a Honda, em 1976, em Manaus. Aproveitando os benefícios concedidos pela Zona Franca instituída em 1967, a oferta de novas alternativas de aquisição, com a criação dos consórcios, o impacto da crise do petróleo, que induziu a busca de veículos que consumiam menos combustível, o crescimento das cidades, tornando atrativos veículos mais ágeis, e sucessivos problemas econômicos, as motos eram menos custosas e de manutenção mais barata. Além disso, contribuiu para a popularização da máquina de duas rodas o já citado progressivo delineamento da juventude enquanto protagonista e potencial mercado, a melhoria das estradas nacionais, o desenvolvimento de hábitos de turismo, a valorização da busca de paisagens naturais, um desdobramento do crescimento das cidades. Mas voltemos brevemente aos anos de 1970. Nessa época, além das já citadas instalações de fábricas da Yamaha e da Honda, houve também a febre dos ciclomotores. A Caloi lançou a mobilete em 1975, e o sucesso foi tão grande que, até hoje, muita gente chama qualquer veículo parecido de mobilete, mesmo que tenha sido feita por outro fabricante. Vale, também, fazer uma referência especial a uma iniciativa nacional de fabricação de motocicletas. A FBM, Fábrica Brasileira de Motocicletas, foi criada em 1973, no Rio Grande do Sul. A despeito de ter conseguido alguns sucessos, encontrou dificuldades em enfrentar as máquinas de baixas cilindradas da Honda e da Yamaha. Depois de passar por várias mudanças, buscando se reposicionar no mercado, a FBM encerrou suas atividades em 2009. Alguns chegaram a chamá-la de Gurgel das Motos, ver, por exemplo, FBM Motos, 2010, pela similaridade com a iniciativa da empresa que tentou implantar uma indústria totalmente brasileira de automóveis. Segundo dados levantados por Daniel Marim, 2010, em 1979 foram produzidas 63.636 motocicletas no Brasil. Em 1977, 79% do mercado era da Honda. Eram resultados modestos se considerarmos o potencial do mercado nacional que depois se expandiu, ainda não tanto nas décadas de 1980 e início de 1990 em função dos diversos problemas econômicos pelos quais o país passou. No governo presidencial de Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992, as importações, que estavam proibidas desde meados dos anos 1970, foram novamente autorizadas. Quando veio o Plano Real, já no governo do presidente Itamar Franco, de 1992 a 1995,
o Brasil reconquistou a estabilidade econômica, que havia perdido havia décadas, e isso, somado à maior oferta de produtos no mercado, levou ao crescimento das vendas e até mesmo favoreceu a chegada de novas empresas, entre as quais a Suzuki, a Sundo e a Dafra. Para todos os públicos. Por muitos anos, as duas rodas foram associadas a jovens, em sua maioria do sexo masculino. Daniel Marim, 2010, informa, a partir de dados de 2006, que 76% dos proprietários de moto eram homens, ou seja, menos de 25% eram mulheres. Além disso, a maior parte dos motociclistas tinha entre 21 e 35 anos. Outra parcela relevante de consumidores é de pessoas que utilizam a motocicleta como instrumento de trabalho, visto que hoje o número de motoboys tem aumentado, principalmente nas capitais. P72. Raquel Roche, 2014, atribui esse crescimento a uma confluência de dois fatores: o desejo e exigência de entrega rápida de mercadorias e a necessidade de empregabilidade de jovens. Para a autora, em função das suas condições de trabalho, gestou-se um sentimento de pertença no grupo que precisou disputar espaço com automóveis, ônibus, caminhões e mesmo pedestres. Foi o que levou muitas cidades a criarem faixas e corredores exclusivos para motocicletas. Os dados atuais mostram uma proporção parecida: quase 80% dos motociclistas são homens, enquanto as mulheres representam pouco mais de 20%. Em um total de 35,2 milhões de pessoas habilitadas no país, segundo o levantamento da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. A faixa etária, para ambos os gêneros, pouco mudou, predominam pessoas entre 18 e 40 anos. Porém, é preciso notar que, segundo o mesmo levantamento, o número de mulheres motociclistas cresceu quase 80% entre 2012 e o final de 2021, passando de cerca de 4,5 milhões para cerca de 8,2 milhões. No caso dos homens, esse crescimento foi bem menor, 43%, ou, em termos numéricos, um aumento de 18,8 milhões de habilitados para 26,9 milhões no mesmo período. Não há como negar que a moto tem se tornado cada vez mais popular e até mesmo mais democrática. Seja motivada por questões econômicas, sociais ou mesmo subjetivas, a popularidade do veículo só aumenta, ao ponto de termos, até 2022, uma proporção de uma moto para cada 7 habitantes.